Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então, dando continuidade ao nosso módulo de banco de dados, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas ferramentas que a gente precisa utilizar para tornar o nosso curso mais dinâmico, né? Então, e também é interessante que a gente já vá alinhando esse nosso módulo de banco de dados ao nosso módulo final, que é o módulo de projeto de sistemas. Então, a ideia é a seguinte: nós vamos trabalhar dentro dessa disciplina, como eu havia falado no primeiro vídeo, em relação a como é importante criar modelos, né? Por que que é importante modelar e de que ponto a gente parte para a criação de um projeto. A princípio, nós vamos utilizar o seguinte: nós vamos conhecer alguns conceitos, tentar trabalhar ao máximo na prática, tá? Então, nós vamos trabalhar em cima de um projetozinho paralelo, por enquanto, para que a gente entenda como é que funciona o SQL, né? E como que se cria uma tabela, como inserir os dados dentro dessa tabela, como definir uma chave primária, como definir uma chave estrangeira, atualização dos dados, uma deleção, uma busca, né? E depois que a gente estiver entendendo isso, aí sim a gente pode partir para uma ideia de criar um projeto, né? E esse projeto nós vamos utilizar ele lá dentro do nosso projeto de sistema que está dentro do último módulo. Então a ideia inicial é a seguinte: é entender como é que funciona o SQL. Depois que a gente entende como que funciona o SQL, aí nós vamos passar para a etapa de projeto. Nós vamos precisar de três ferramentazinhas, tá? Nós vamos utilizar o BR modelo, tá? Que é justamente para que a gente elabore o nosso modelo, crie os diagramas e a partir desses diagramas a gente passe pelo modelo conceitual, modelo lógico e, por final, o modelo físico. Né? E o modelo físico é justamente o SQL, que é a linguagem estruturada de busca, né? dentro do, de um banco de dados. Nós vamos utilizar uma ferramentazinha chamada SQLite 3. Tá? E o SQLite 3 ele é um banco de dados muito leve. Tá? Ele é um banco de dados muito leve, então uma das opções por eu estar utilizando essa ferramenta é porque você pode utilizar em qualquer máquina. Tá? Eu não preciso fazer uma instalação desse banco de dados, não vai levar muito tempo de vocês. Tá? Tanto para o BR modelo quanto para o SQLite 3 não vai levar muito tempo. E o SQLite Studio é justamente para acelerar um pouquinho o processo de entendimento, para que a gente utilize uma ferramenta gráfica, né, para criar o banco de dados. Então a ideia é a seguinte: nós vamos utilizar o SQLite 3 para criar o nosso banco e vocês saberem como que funciona, né? O SQLite Studio para a gente ter uma ferramenta gráfica para que nós possamos entender como que as tabelas, como que é a visualização de uma tabela, como que é a visualização de um banco, como que eles se relacionam entre si, tá? E o BR modelo é para que a gente crie justamente o modelo do nosso projeto. Então vamos começar. Dentro da ideia de banco de dados, vamos trabalhar o seguinte: eu tenho aqui, eu vou abrir aqui o browser e nós vamos começar para baixar o BR modelo, tá? Esses aqui eu já tenho baixado e eu até peço que vocês baixem essa versão aqui do BR modelo e eu vou disponibilizar para vocês lá, tá? São ferramentas bem leves, então eu vou fazer o download dela aqui. Vou fazer o download dela aqui e eu quero que ele baixe aqui dentro de... Vou criar uma nova pasta, vou chamar ela de 01 banco de dados. Aí vou baixar dentro dela. Ele está como arquivo RAR. Tá? Notem, ele é pequenininho, já até baixou. Tá? E eu vou extrair ele dentro do próprio local onde ele foi criado. Vamos lá agora dentro de D, banco de dados. Então vamos lá, fontes, BR modelo icon, cadê o executável daqui? Tá? Então o que a gente vai precisar é só desse aqui, eu vou copiar, vou colar dentro de banco de dados aqui, tá? E vou abrir. Ele é uma ferramenta bem simples, a interface dele é bem tranquila,
para trabalhar. E o bom da gente escolher ele, né, assim como outras ferramentas, vocês notem que você não precisa fazer uma instalação muito grande para utilizar. Então, nós vamos utilizar o BR Modelo, ele trabalha nessa interfacezinha aqui, bem tranquilo de se utilizar, e a gente vai tentar entender como é que funciona cada uma dessas ferramentas para que a gente possa criar o nosso modelo de banco, tá? A outra ferramentazinha que é interessante a gente trabalhar, como eu coloquei aqui no nosso slide, é o SQLite 3. Tá? O SQLite 3, então eu vou buscar aqui, fechar esse aqui, vamos lá buscar o SQLite 3. Tá? É, a gente vai aqui, ó, nós vamos aqui no SQLite.org, tá? Ele vai abrir essa tela aqui, tem a opçãozinha de você embaixar, tá? Você vai embaixar e tem lá na parte do Windows, que é o meu caso, vocês vão procurar SQLite Tools Win32. Tá? Ele é um arquivo zipado e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou só extrair ele aqui para dentro da nossa pasta de banco de dados. Tá? Isso aí vocês podem colocar em qualquer lugar, não precisa ser numa pasta específica não. Tá? Mas eu coloquei porque vai facilitar para mim mais na frente. Então, eu podia ter deixado aqui, mas eu vou escolher aqui banco de dados, tá? Então ele já extraiu, tá aqui o SQLite. Desse SQLite aqui, o que eu vou precisar é o seguinte, é só desse SQLite 3 aqui, ó, tá? Então eu só pego ele aqui, vou copiar, né? Esse SQLite, copio ele e eu vou colar ele aqui, ó. Como eu vou criar meu banco dentro do Drive D, eu vou só colar ele aqui, tá? Aí como é que eu faço para abrir esse SQLite 3 aqui? Eu vou lá no meu CMD, então eu vou pegar aqui CMD e vou, né, dentro do Drive D, vou fazer um teste aqui. Então vou digitar D, que é onde ele está, né, dois pontos. Eu vou dar um dir só para ele mostrar aqui. Ó, quando eu der um dir, ele vai mostrar para mim aqui, ó, meu SQLite 3 está aqui, tá? Então eu vou só fazer o seguinte, eu vou pegar, como eu estou dentro da mesma pasta, eu vou colocar assim, SQLite 3, eu vou criar meu banco. Então, SQLite 3, espaço e o nome do banco. Eu vou chamar ele aqui de teste, tá? Que é só um teste que nós estamos fazendo aqui. E SQLite 3, tá? Eu posso criar com o nome SQLite 3 ou eu posso criar também com o nome de DB, dessa forma, tá? Mas eu vou colocar SQLite 3 porque lá no Django ele já pega por padrão SQLite 3. Então, vamos criar aqui. Se tiver tudo certo, ele vai mostrar o SQLite, a versão dele 3.33, o horário que a gente está fazendo ele, certo? Então, aqui a gente já está, só foi um teste para verificar se o nosso SQLite está funcionando, tá? E, por último, mas não menos importante, nós vamos utilizar o SQLite Studio. O SQLite Studio ele é uma ferramenta que vai ajudar muito na hora que nós precisarmos entender basicamente o que nós estamos fazendo no CMD, tá? Porque ele dá aquela opção de você visualizar como que estão sendo criadas as tabelas e como que elas estão se relacionando, certo? E à medida que nós estamos fazendo essa modificação, é interessante para a gente trabalhar. Aí, então aqui, ó, em relação ao SQLite Studio, ele não faz parte da instalação aqui do SQLite, né? Ele é uma ferramenta fora do... Então, eu vou só buscar aqui SQLite Studio. Eu já tenho essas ferramentas instaladas, eu estou só buscando aqui para vocês verem onde nós vamos localizar, tá? Aí eu tenho aqui SQLite Studio, vou na opçãozinha baixar, tá? Aí aqui em baixar, vocês vão escolher a opção, no meu caso, para Windows, né? Que a gente está utilizando o Windows, então, que nós estamos utilizando o Windows, então nós vamos baixar aqui, tá? E eu vou clicar em... Essas ferramentas, como vocês estão vendo, ela não tem, assim, não é difícil de instalar. A única ferramenta que nós vamos precisar instalar é o SQLite Studio, tá? Já tanto o SQLite 3, né, quanto o BR Modelo, eles são baixados em zip, né? Então a gente só precisa extrair ele onde nós vamos precisar utilizar, tá? Então, já o SQLite Studio não. O SQLite Studio eu vou precisar baixar, enquanto ele baixa aqui,
né? Vamos ver, 10 segundos, vou esperar um pouquinho, tá? Então notem que são ferramentas bem leves, vocês vão ver que o resultado dela é muito bom, tá? E o SQLite 3, ele é uma ferramenta que ela é utilizada pela maioria dos celulares hoje e ela tem ela vai estar em constante atualização, segundo informações da página, ela vai continuar sendo atualizada ou mantida até 2050. Então, pelo menos há 30 anos ainda a gente vai ter a possibilidade de utilizar a ferramenta atualizada, que é o SQLite 3, tá? E aqui vamos fazer a instalação do nosso SQLite Studio, tá? É só clicar em novo, seleciona o local onde vocês querem armazenar, né? Aqui ó, tem as opções onde o tipo de banco, como eu falei para vocês, você pode utilizar DB, DB3, SQLite. No meu caso, eu acho que ele não vai dar certo aqui porque eu já tenho ele instalado, né? Então ele vai dizer que já tem alguma coisa dentro. O diretório já existe alguma coisa dentro lá. Então eu vou instalar ele aqui dentro em banco de dados, tá? Mas vocês podem instalar em qualquer lugar, tá? Vou selecionar, vamos clicar em instalar, ele vai fazer a instalação e notem que é bem rápido. Pronto, já finalizou a instalação aqui, já está tudo pronto, tá? Então aqui, ó, já temos aqui o nosso SQLite Studio instalado. Então, para que tanta ferramenta, né? Então, uma ferramenta nós vamos utilizar para criar os modelos, tá? E a outra ferramenta nós vamos utilizar para criar os nossos bancos de dados, criar uma tabela, tá? Dá para fazer, pelo menos a parte de criação, dá para fazer aqui. Mas eu quero que vocês entendam como é que funciona lá no CMD primeiro e depois nós vamos partir para cá para utilizar essa ferramenta que facilita também a criação do banco, tá? Então, por enquanto seria isso, tá? Muito obrigado e até a próxima.